boa tarde, bem-vindos ao Bora RS aqui no canal do YouTube da Band RS, começando nesse início de tarde, início de semana, uma semana que promete 33 graus na quinta-feira. Por enquanto, vamos ver imagens ao vivo aqui do alto do Morro Santo Antônio, na capital gaúcha. A temperatura aí não vai chegar a 20 graus, tem aí muita nebulosidade, o sol não consegue ainda vencer as nuvens, mas depois, no meio da tarde, a gente deve ter aí mais um aquecimento. No final do dia, cai a temperatura novamente e assim vamos nessa gangorra do inverno gaúcho, que tem previsão de chuva para o final de semana. Aliás, chuva que vem em boa hora para os nossos agricultores, para as comunidades do norte e noroeste do estado, que ainda enfrentam, vejam só, a escassez de água desde o início do ano com a estiagem. Pelo menos 15 municípios permanecem com decreto de emergência. Em algumas comunidades é preciso o caminhão-pipa levar a água para o interior do estado, porque a gente não tem uma chuva com grandes acumulados. Segundo os meteorologistas, essa deve ser uma situação que segue no estado, mesmo com o início da primavera, quando a gente tem normalmente aí um período mais chuvoso. Devemos seguir com esse déficit hídrico aqui no Rio Grande do Sul também, assim como em outras regiões do país. Então a gente segue acompanhando essa situação. E por falar em agronegócio, em agricultura, em produção no campo, vem aí a Expo Inter 2021. A gente preparou uma reportagem mostrando um pouquinho dessa grande feira do agronegócio que acontece em Esteio. Falta pouco para esses portões abrirem novamente. Depois de um evento digital em 2020, na edição deste ano, com rigorosos protocolos sanitários, 15 mil pessoas poderão ver de perto os cerca de 3 mil animais. Já tem muitos estandes aqui sendo montados, muitas empresas já estão um canteiro de obras aqui, já estão montando a cidade. Destaque para os ovinos: 14 raças com 810 inscritos, 100 a mais que em 2019. Entre os bovinos de corte mistos e de leite, 868 exemplares. Nos equinos, 9 raças totalizando 607 cavalos e éguas. Caprinos somam 47, enquanto que pequenos animais como aves, pássaros, coelhos e chinchilas, 407. Com 20 pistas para julgamentos e leilões, todos vão querer estar no dia 10 de setembro, quando acontece o tradicional desfile dos campeões. Esta será uma Expo Inter diferente, mas o importante é que vai acontecer. Bom para os produtores, que vão poder expor os animais em provas e leilões, trocar conhecimento e conhecer novas tecnologias. Ótimo para os moradores da cidade, que terão a chance de ter contato com a vida no campo e comprar produtos coloniais direto de quem produz. Serão mais de 200 estandes da agricultura familiar, com queijos, salames, pães, cucas e artesanato. O setor de máquinas também está aquecido, com cerca de 80 empresas confirmadas. O sucesso dessa feira, só em ela estar sendo realizada, ele já pode ser considerado. Os restaurantes e casas de entidades e associações de criadores também vão estar abertas. O Grupo Bandeirantes estará presente no Parque de Exposições Assis Brasil. Com todos os protocolos sanitários, não será a grande Expo Inter de anos anteriores, mas será a mais importante feira do agronegócio gaúcho, mais próxima do formato, que a consagrou como uma das mais importantes da América Latina. Começando diferente o Bora hoje, né? Vamos falar de boas notícias, de agronegócio, mas claro, só vai ser possível ter público na Expo Inter em função do avanço da vacinação, né? No dia 4 de setembro, o governo do estado pretende ter todos os adultos acima dos 18 anos com pelo menos uma dose e passando aí dos 30% da população imunizada com as duas doses. Mas para isso é preciso que, se você está na faixa etária, procure uma unidade de saúde. Porto Alegre hoje vacina 22 anos. Vamos até a redação da Band News FM. Gilberto Echauri tem as informações. Oi, Gilberto.
Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas com 22 anos ou mais. Também é retomada a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Segue ainda a vacinação dos outros públicos que já foram contemplados na campanha. O imunizante disponibilizado em 12 unidades de saúde, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Álvaro de Fini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória, IAPI, Moabe Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Não há atendimento em pontos de drive-thru nesta segunda-feira. A aplicação da segunda dose segue disponível em 14 unidades de saúde e 3 farmácias parceiras da Prefeitura para quem recebeu a vacina da AstraZeneca há pelo menos 10 semanas e em 13 unidades de saúde para todos aqueles que receberam a primeira dose da Coronavac há 28 dias. Já a aplicação da segunda dose da Pfizer é retomada hoje para todos os porto-alegrenses que foram vacinados com imunizante há pelo menos 10 semanas. A segunda dose da Pfizer é aplicada em 4 unidades de saúde: Bananeiras, IAPI, Passo das Pedras 1 e Tristeza. Até agora, mais de 3.400.000 pessoas já tomaram as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única aqui no Rio Grande do Sul, o que equivale a quase 30% da população total. É muito importante, não deixe de completar o ciclo de vacinação. Porto Alegre retoma também a aplicação da segunda dose para a Pfizer, são 10 semanas também para a AstraZeneca. Então, olha, complete lá a sua caderneta, porque ainda tem que contar mais 15 dias para a imunização ser completa e mesmo assim segue o uso da máscara, segue o distanciamento, seguem os cuidados individuais para a gente controlar essa pandemia. A ocupação dos leitos de UTI tem uma redução depois de uma semana de alta, então há boas notícias, mas claro, ainda muitas mortes. E a gente está vendo aí um surto no principal hospital, um dos principais hospitais de Porto Alegre, o Hospital Conceição. Vamos até a redação da Rádio Bandeirantes, Bruno Abschecker. Oi, Bruno. Fala, Cissa. Boa tarde. Atualização sobre o surto de Covid no Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre. Final de semana registrou mais 3 óbitos, chegando a 10. Atualização também sobre o número de casos. Agora são 110 pessoas infectadas, 75 pacientes e 35 funcionários. Apenas 6 pacientes estão nas UTIs, mesmo número da última semana. Obrigada, Bruno. Olha só, a gente precisa seguir se cuidando. São os cuidados individuais que vão ajudar a coletividade. Essas pessoas que estão lá internadas, se tratando de outras doenças, precisam ainda mais cuidados e é por isso que a gente insiste, né? Mesmo que você tenha 2 doses, siga com a máscara, siga com o distanciamento, siga com álcool em gel, sem aglomerações. Aliás, por falar em aglomerações, olha, o Grêmio tem notícias aí de pagode entre os jogadores. O Inter, por outro lado, avançando na tabela, descongelando na tabela do Brasileirão. Hoje a gente tem aqui o Vaguinha, Wagner Martins, no Bora RS. Oi, Wagner, conta pra gente. Oi, Cissa, boa tarde. Uma semana que começa muito bem para o torcedor do Internacional e com muitas preocupações para o torcedor do Grêmio. Vamos começar falando sobre o Inter. Uma vitória espetacular diante do Fluminense que o Inter conseguiu nos acréscimos do jogo no estádio Beira-Rio. O Inter sempre esteve à frente do placar, saiu na frente, deixou o Fluminense empatar, fez o 2-1, permitiu o 2-2 e quando todo mundo imaginava que o Inter não conseguiria mais uma vez vencer jogando dentro do estádio Beira-Rio, 2 gols nos acréscimos, com direito a gol de Paolo Guerreiro, que se machucou no ano passado exatamente no jogo contra o Fluminense. O Inter está a 2 pontinhos do G6, ou seja, bem pertinho da zona de classificação para a pré-Libertadores do próximo ano. Já o Grêmio, que no sábado perdeu para o São Paulo por 2-1, tem um problemão para resolver. Dentro de campo, o problema é o seguinte: o Cuiabá venceu o Atlético Paranaense e hoje o Grêmio está a 7 pontos do primeiro time que não estaria caindo para a segunda divisão. E quarta-feira vai enfrentar justamente o Cuiabá na Arena Pantanal em jogo atrasado. Mas o que está repercutindo, Cissa, é o pagode dos jogadores do Grêmio no evento de aniversário do zagueiro Paulo Miranda. Aparecem nas imagens que circulam aí nas redes sociais
Rafinha, Diego Souza, Paulo Miranda, Luiz Fernando e inclusive o capitão do time, Pedro Jeromel. Como a direção vai tratar esse assunto e o que fará Filipão? São as pautas do início de semana no Grêmio. A torcida está completamente revoltada, Cissa, e há um pepino que a direção terá que descascar nesse início de semana. Até mais, Cissa! Vaguinha que tá logo mais, hein? Dos donos da bola aqui no canal de esportes. Muda de canal, né? Aqui a gente tá no jornalismo, vai pro esporte da Band RS a partir das 7 horas. Ele até tá antes, viu? Às 4 horas ele já tá no ar na Rádio Bandeirantes, também no canal de esportes da Band RS, atualizando as informações da dupla Grenal. E a gente segue falando de esportes, tem chamado do Bruno Abschecker, porque, olha, pode ser que a final da Libertadores de 2022 seja em Porto Alegre nos 250 anos da capital. Conta pra gente, Bruno. Cissa, o prefeito Sebastião Melo e o vice-presidente da CBF, Francisco Noveleto Neto, encaminharam um ofício para a Conmebol, oferecendo Porto Alegre como uma possível sede para a grande final da Copa Libertadores da América de 2022. A ideia é celebrar os 250 anos da capital, que serão comemorados no próximo ano, com a final da Libertadores. Obrigada, Bruno. Olha, todas essas informações, logo mais, 4 da tarde, 7 da noite, canal de esportes da Band RS. Acessa, se você não está inscrito, se inscreva, vale a pena. Você fica super bem informado sobre a dupla Grenal no canal de esportes da Band RS. Bom, e agora a gente vai falar sobre alimentação saudável. Em meio à pandemia, né, muitas pessoas em casa voltaram ao hábito de se alimentar com a refeição preparada em casa, né, buscando ali alimentos. Muitas pessoas investiram aí numa horta, seja na sacada do apartamento, seja no pátio da casa. E a Brenda Aurélio preparou para a gente uma reportagem mostrando justamente o aumento do consumo de alimentos saudáveis. Com a pandemia, o casal de professores passou mais tempo em casa e resolveu melhorar a alimentação. Os produtos processados ficaram de lado e deram lugar aos alimentos naturais. Na pandemia, nós passamos a fazer mais em casa, né? A cuidar mais, observar mais, mas preparar mais em casa. Então, o que a gente fez foi organizar, no primeiro momento, né? Substituir. Mas aí, para nós, teve um aspecto importante que foi a questão da carne de plantas, né? Ali foi, digamos assim, foi meio que uma transição, porque a gente resolveu testar o hambúrguer. O setor de alimentos limpos cresceu e muito entre os brasileiros. No ano passado, a venda desses produtos bateu recorde e chegou a 100 bilhões de reais. As pessoas estão preferindo alimentos frescos e caseiros e estão mais atentas quanto à origem de cada produto. Uma atitude vigilante que a gente tem que ter, porque não adianta ser um alimento super legal e na ponta as pessoas que estão produzindo, né, não é um esquema legal. Uma empresa que tinha um restaurante de produtos naturais à base de plantas em Porto Alegre aproveitou essa mudança de comportamento e expandiu os negócios. Agora eles estão atuando apenas com vendas online. A gente sempre teve um discurso e uma narrativa de incluir plantas na vida das pessoas e não de excluir coisas. Então a gente compra o alimento produzido por essas famílias, de alimento limpo, alimento orgânico, transforma esse alimento minimamente processado, né, em refeições à base de plantas, saudáveis, saborosas e aí sempre com embalagens e com toda uma responsabilidade de reduzir o impacto ambiental. Os alimentos orgânicos comprados dos pequenos produtores são trazidos para cá e é aqui que a magia acontece. As refeições são preparadas pelos profissionais e o cardápio inclui muitas opções. Tem escondidinho, lasanha, nhoque e tudo isso à base de plantas. Hoje é dia de preparar a sobremesa, que não contém leite, ovo e nem glúten. A empresa projeta um consumo de 4 toneladas de alimentos limpos e produzidos localmente nos próximos 5 anos. Isso deve gerar 50 milhões de reais na agricultura familiar. Uma marmita super saudável, extremamente saborosa mesmo, assim, eu que nunca gostei de comida congelada, tenho orgulho hoje de consumir essa marmita, e vem de uma cadeia positiva, né, numa cadeia de agricultura familiar, na sua grande maioria dos ingredientes e tudo mais.
Obrigada, Brenda. Ela e o Cláudio Zigioto preparando essa reportagem bem bacana e a importância, né, de incluir esses alimentos saudáveis na nossa rotina, na nossa dieta, no nosso dia a dia. Bom, mas para cozinhar tem que ter o gás de cozinha ou fogão a lenha, para quem pode ter um fogão a lenha, né, que além de cozinhar dá para aquecer a casa. E olha, subiu o preço do gás, a gente foi buscar os valores aqui na capital gaúcha. Aqui em Porto Alegre, o preço médio do botijão de 13 quilos do gás de cozinha está em R$ 92,97. Claro que caminhando pela cidade a gente pode encontrar até por um preço mais baixo, chegando a R$ 88. E também bem mais caro, a R$ 98. Nessa revenda aqui na Zona Leste de Porto Alegre, o preço do botijão de 13 quilos está em R$ 94. Então o jeito é pesquisar para encontrar esse preço médio, em torno aí dos R$ 93. Agora, aqui no sul, com as baixas temperaturas, dá para aliar a economia do gás ao aquecimento da casa, com o tradicional fogão a lenha. Todas essas informações logo mais 10 para 7 aqui no canal do YouTube da Band RS, no Band Cidade, um pouquinho antes, 4 da tarde, tem Rogério Forcolém no Brasil Urgente. E olha, para encerrar hoje o Bora RS, bora viajar, já que a gente não pode ainda, né? Todo final de semana, todo feriado, pegar o carro, pegar o avião e passear por aí. A gente mostra um pouquinho aqui as belezas do nosso estado. Bárbara Bittencourt, Rota RS em Caçapava do Sul. A 250 quilômetros de Porto Alegre, um segredo a ser desvendado. O Parque Municipal da Pedra do Segredo, localizado em Caçapava do Sul, é um verdadeiro paraíso ecológico e sustentável. Com diversas programações, o parque conta também com cavernas de 550 milhões de anos. Aventuras que a Bruna e o Leanderson sentiram de perto. A gente só teve a dimensão do lugar mesmo quando a gente chegou lá. Moradores de Porto Alegre, o casal está sempre atrás de novas descobertas. Pelo menos uma vez por mês, eles viajam pelo Rio Grande do Sul e compartilham tudo no blog e no canal do YouTube, o Via Juntos. Bruna e Leanderson, junto com a filha Lívia, visitaram o parque no ano passado e se surpreenderam. Pesquisando pelos aplicativos que a gente tem mesmo de camping, de viajantes, né? E pelo próprio Google, eu acabei vendo essa pedra e disse, tem um lugar que tem uma pedra muito legal. O Parque Municipal preserva a biodiversidade da Serra do Segredo e busca, por meio de ações, conscientizar a comunidade local e turística. São diversas atividades de lazer, esportes e educação ambiental. E são justamente esses projetos que mantêm o parque movimentado. São muitas atividades como pedal e rapel, mas as trilhas se destacam. São 5 ao total, incluindo uma que leva o visitante até o ponto alto do passeio, a Pedra do Segredo. É esse lugar que deu origem ao nome do parque. Pelo site é possível ver quais são as trilhas que podem ser feitas sem guias, como a das grutas, da Pedra da Lua e da Pedra do Sol. Também dá para calcular o tempo de caminhada. Tem uma trilha muito larga e ali dizem, né, que eram caminhos que os antigos faziam, eram estradas mesmo das carroças, tudo. E tu percebe, assim, só que claro, tá tudo fechado, mas tu percebe que aquele lugar não é uma trilha normal, foi aberto, né? E aí tem várias histórias lá, tem várias lendas, bem interessante. Caçapava do Sul é a capital gaúcha da geodiversidade e é palco de estudos de universidades de todo o Brasil. O Parque Municipal é considerado um geoparque, que são territórios reconhecidos pela Unesco em que a memória da terra é preservada e utilizada de forma sustentável para gerar desenvolvimento para a comunidade. O parque é completo. Tem história, diversão e o mais importante, preservação natural. Bacana, né? Bora viajar, vamos ver, né, com os cuidados aí, retomando esse setor super importante também para a economia do nosso estado. Esse final de semana o Palácio Piratini esteve aberto. Algumas pessoas que se inscreveram pela internet puderam aí passear, conhecer de perto, né, esse prédio histórico aí que abriga o poder do Rio Grande do Sul. E o Tiziano Kessler e o Cristiano Mello prepararam uma reportagem no centenário do Palácio, que foi esse ano, contando um pouquinho da história deste palácio de todos os gaúchos.
O imponente prédio em estilo neoclássico fica na região mais alta do centro histórico de Porto Alegre. Levou 12 anos para ser construído e foi inaugurado em 1921. O projeto foi do francês Maurice Grasse. Até as pedras usadas na obra foram trazidas da Europa. Um prédio feito dentro de uma filosofia da alta sociedade parisiense. Até hoje, o Palácio Piratini é a sede do governo gaúcho. Por aqui já passaram 30 governadores, alguns deles mais de uma vez. Jair Soares foi o primeiro após a democratização do país. Uma obra que ela marcou muito e marca ainda pela sua construção e principalmente, pelo que ela representa como a chefia do poder no estado do Rio Grande do Sul. Esse é um dos espaços mais imponentes do palácio. Entre as décadas de 40 e 50, o artista plástico Aldo Locatelli foi contratado para pintar esses enormes painéis, retratando a história e a cultura do Rio Grande do Sul. Para marcar o centenário do Piratini, que aconteceu no mês de maio, as obras de arte, esculturas e objetos podem ser vistos em um tour virtual pela internet. Neste final de semana, as portas do palácio também estarão abertas para visitação. Do prédio principal, onde despacha o governador, a ala residencial, passando pelos porões, onde há 60 anos Leonel Brizola comandou a campanha da legalidade quando militares tentaram evitar a posse do vice-presidente João Goulart. A campanha da legalidade teve envolvimento também do Grupo Bandeirantes. A Rádio Guanabara AM, emissora da Band no Rio de Janeiro, integrou a rede da legalidade e teve inclusive seus transmissores destruídos pelo então governador Carlos Lacerda. São 100 anos do palácio que guarda a história do poder no Rio Grande do Sul. Ficamos por aqui, Bora RS, nessa segunda-feira. Terminamos com imagens aqui do alto do Morro Santo Antônio. Te espero amanhã aqui no canal do YouTube da Band RS. Bora ficar juntos nesse início de semana. Se cuide. Até amanhã.